E tem um monte de nuance, porque tem uma galera que imagina que um bom governador, por exemplo, é um cara que é empresário de sucesso, tá ligado? Não necessariamente, porque política, fazer aquilo ali funcionar, é viciado o jogo. É isso que a gente tá falando aqui o tempo inteiro. Então o que isso quer dizer? Que chegou lá, meu irmão, tu só vai fazer as coisas que o sistema permitir que você faça. Exato. Então foda-se que tu é um bom gestor. Se tu não tiver habilidade política pra transicionar entre os caras lá, tu tá fudido, porra. Vai chegar um cara de uma empresa trilionária, vai sentar contigo numa mesa e vai falar, cara, sabe tudo aquilo lá que você prometeu pra galera? Não. E é isso. É assim, ó, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Acabou. E acontece. Tanto que, porra, tem aqui o... se a gente for usar o Bolsonaro de exemplo lá, quando ele começa falando que ia ter um ministério técnico, que era uma das paradas que eu achava interessante, tá ligado? No que ele tava falando, ele descobriu, e não demorou muito, que não dá pra ter, mano. Tem que ter os caras do... Tem que fazer política, no fim das contas. Tanto que ele acaba abrindo as pernas pro Centrão em certo momento lá, e começa a ter uma galera próxima dele que é do Centrão, que ele bateu a vida inteira, né? Mas o que você acha que é? O cara, ele... No caso dele, por exemplo, ele surgiu como o antissistema, o diferente de tudo, que ia botar os corruptos na cadeia e acabar com essa palhaçada. Tá, aí você acredita, você pensa, tá bom, chegou um cara diferente aí, que é o anti-política. E eu caí nessa também, porque se parar pra pensar, ele é da política desde que ele surgiu, né? Você já tem essa, assim. Mas tá, acreditei no discurso dele. Você acha que ele tava mentindo pra gente, pra ele assumir e fazer a família dele, os amigos deles ganhar mais dinheiro e mais poder? Ou quando ele entra, ele é corrompido? E isso vale pro Lula também, porque ele era comunista, vamos acabar com o capitalismo, vamos ver o que. Ele entra... E aí os bancos têm lucro recorde e, sei lá, milionário fica cada vez mais milionário, etc e tal. O cara ele é ingênuo, você acha? E aí quando ele entra, ele é corrompido, ou ele já tava mentindo antes? Cara, eu acho que são duas... Vamos lá. O Bolsonaro, e o que eu acho, né? Cuidado. Não sei, não tenho essa informação, né? Mas o que eu acho? Que o Bolsonaro, ele não entendia direito o jogo. Por quê? Ele era um deputado há 30 anos do chamado baixo clero, né? Então ele tinha... Eu até acredito que ele tinha uma visão mais austera da coisa, uma ideia de que as coisas estavam sendo feitas do jeito errado e que o PT, de fato, tinha os tentáculos bastante entranhados na máquina brasileira. E que talvez fosse possível fazer diferente. Eu não duvido que ele surge acreditando que dava pra fazer diferente. Mas eu acho, isso é tudo achismo, tudo que eu tô falando. Mas eu acho que ao chegar lá, ao ver como é que funciona o jogo pra valer quando ele percebe que ele vai ter que conceder um monte de coisa pelo poder que foi emprestado a ele, emprestado porque tem os apoios, tem um monte de gente que trabalha para a eleição dele se consolidar, para aquilo ali tudo acontecer, e ele agora precisa, entre aspas, pagar por isso, né? E o jogo e o sistema ali, meu irmão, ele vai fazer de tudo para se proteger, né? É isso que o sistema faz, um grande pacto nacional, né? Na época da Lava Jato. Então, eu acho que tem um componente ali no caso do Bolsonaro que é não entender como é que funciona. Por que eu tô dizendo isso? Porque ele age... Quando ele veio aqui da primeira vez, foi logo um pouquinho antes do Lula vir aqui, dava para perceber muito claramente que eles operam de forma diferente, sabe qual é? O Bolsonaro, na época presidente, ele era o líder da matilha para valer, sabe? Que é diferente do Lula. O Lula, ele tem ali... O Lula é o good cop, tá ligado? Tem os bad cops ali para apertar e tal, para dar os comandos e tudo mais. O Lula acaba se mostrando muito mais habilidoso nesse jogo. Porque ele já tá há muito mais tempo. Sim. Então ele já teve... Essa é a terceira vez dele. Então ele já viu como é que era lá. Chegou. Eu também não duvido que ele sabe... A galera fala bastante que ele era pobre e chão de fábrica e ele conhece a pobreza e tudo mais. Não duvido disso. A questão é que, chegou lá, pode acontecer algumas coisas. Uma delas eu tenho um sonho e eu tenho um objetivo principal, número 1. E que seja... erradicar a pobreza, por exemplo. Ou que seja acabar com a corrupção. E aí eu vou fazer todas as concessões que são necessárias para eu, enfim, conseguir esse um objetivo. Tá ligado? Então, sei lá, para acabar com a fome, os bilionários têm que ficar mais bilionários?
ou para ter uma chance, para eu caminhar para isso, eu tenho que dar lucro pros bancos? Então tá, então vamos lá. Mas eu acho que acontece que ele fala assim, eu vou acabar com a fome. Aí vem grandes empresas, que a gente nem sabe quem são, bancos, e falam pra ele, cara, isso aí você não vai fazer porque vai foder o nosso negócio. A gente precisa de gente na miséria para emprestar dinheiro, para ganhar com juros. A gente precisa de gente na miséria para aceitar emprego ruim e manter a máquina girando. Então acho que acho que nem chega nesse ponto. Os caras já barram não. antes. Talvez não. No caso do Bolsonaro, com certeza ele chegou... Assim, de novo, tudo achismo. Mas não duvido que ele chegou à presidência com a ideia de que era possível acabar com as paradas. Mas aí quando ele vê que o filho dele vacila, quando ele vê que, porra, os caras de perto, porra, os caras aqui tá com a rachadinha, aquele cara ali tá com um esqueminha, não sei o cara vai entrando numa... Ele, puta, mané, agora eu vou deixar esses caras se fuder, como é que eu faço? Porque... Aí o filho dele tem o rabo preso, o cara já bota um ministro lá que vai aliviar, e aí já começa a enrolar. E aí fudeu, mano. Porque no fim acaba... Me parece que o poder, estar sentado na cadeira do presidente, parece ser uma coisa incrível. Porque mas não é nada, né? Não parece. Assim, eu, olhando de fora... É só ter um monte de problema na vida. Mas você é o presidente do Brasil, meu irmão. Então é um puta poder, é um puta status, no fim das contas. E eu acho que isso seduz pra caralho os caras. Então, tem muito de narcisismo, né? De ser erguido pela galera, Lembra que ridículo que era quando ele chegava em aeroportos pelo Brasil, ele era erguido por todo mundo? Mito. Porra, uma pessoa normal, ela vira e fala, não, eu não sou nada, eu não sou mito nenhum, não, para com isso. Mas não, era erguido e tirava foto. Isso já é um péssimo sinal, sabe? Quando o cara ele gosta de ser erguido e de ser considerado o salvador. Pra mim isso já é uma coisa, esse cara aí... Ele não tem os parafusos necessários. Ele é mais pela popularidade, ele tem altos traços de narcisismo. E é o que a política premia, né? Então, eu acho que até que esses problemas, assim... vamos resolver a fome no Brasil, vamos resolver... Não sei, eu acho que isso aí, o cara só resolve se for pegar bem pra figura pública dele. Então, ele não resolve porque ele acha que é certo resolver, ele resolve porque vai ser bom pra ele ser o cara que resolveu. E tem uma foto dele dizendo que ele resolveu aquela coisa. Entende? Então é tudo estranho nesse sistema. Tudo esquisito. Mas isso que você falou do cara que curte o fato de ser levantado, colocar no ombro, não sei o quê. Tu deve encontrar na rua aí uns caras que gostam de tu também, né? O que tu acha da ideia do cara que é teu fã? Não, eu falo pra você, tá errado, cara. Não faz isso, não. Às vezes eu faço show e o cara vem e fala, pô, cara, você me ajudou um monte, salvou minha vida. Eu falo, cara, eu não fiz nada. Não, para com isso, eu não salvei tua vida. Se você salvou sua vida, eu só fiz um programa, você achou legal, eu posso ter deixado você um pouco mais em paz, mas foi você que fez isso aí, cara. Não bota em mim isso aí. Porque é uma situação muito delicada, porque aí você muda alguma coisa aqui ou ali, e aí você deixa de ser o salvador do cara pra ser o cara que tá destruindo o cara, né? É muito rápido você sair do salvador pro destruidor. Então, assim, eu não sou salvador nenhum. Vive a tua vida aí. Eu não sei o que eu tô fazendo também. Eu tô tentando dar o meu melhor. Tô trabalhando pra ser um bom comunicador, um bom comediante, pra te entreter. Mas é só essa nossa relação. Então, calma, assim. Eu já tive que falar com os caras, assim, porque os caras chegam tremendo depois de um show pra mim. Cara, você salvou minha vida. E eu tenho que falar, não, cara, você salvou sua vida. Não vamos nessa aí, porque se semana que vem eu mudar completamente as coisas que eu falo, o jeito que eu falo, meus ângulos que eu abordo, as notícias, os assuntos que eu gosto de comentar, você vai querer me matar, porque eu vou deixar de ser essa figura que te salvou. Então vamos parar com isso agora. Então, é muito estranho pessoas que gostam dessa sensação de ser o cara que salvou as pessoas, que ajudou as pessoas. Você tá ajudar, tá, mas assim, sabe, essa relação assim de... Você me ajudou um monte, você me salvou. Eu acho esquisito, eu acho estranho, eu tenho um pouco de medo, assim. E é interessante porque eu tenho essa relação com algumas figuras públicas que me ajudaram, assim, que me mostraram um caminho, que foram influências pra mim. E quando eu era jovem, eu tinha essa relação mental com eles, assim. Se eu visse o cara, provavelmente eu ia tratar ele desse jeito também. Mas com a maturidade vem um negócio de, não, cara, que isso? O cara só... me mostrou uma possibilidade, me mostrou coisas que eu não conhecia, e aí eu fiz o trabalho de fazer isso na minha vida. Ele pode admirar alguém por como ela opera, pelas ideias e tudo mais, é diferente de idolatrar alguém. Exato, E aí se você idolatra e o cara gosta, e o cara deixa esse personagem ser criado,
Meu Deus, aí vira o que virou a política no Brasil, né? Você tem dois deuses. A gente vive numa mitologia grega, né? Dois deuses brigando e criando histórias, e agora quem tá por baixo caído é a galera da direita, que tá lá, estão no meio do capítulo, lá sofrendo e tal, e eles acham que vai ressurgir. E então, assim, é sempre o Bolsonaro e o Lula brigando essa guerra épica, e você tem lá as duas torcidas olhando para esses deuses, e um acha que o Thor vai ganhar, o outro acha que o Zeus vai ganhar. É uma situação meio celestial, assim, que a gente vive. Mas assim,